muito bom te ver por aqui. Aqui é a voz de Newton Marques. Um grande ó, de obrigado, um A de abraço, um F de fortalecimento. Ei, já estava com saudade, cola aí, levanta da cadeira, da poltrona, folgado. Vamos que vamos, aqui você tem direito à informação. Exatamente, você tem direito de entreter, de atualizar, de fazer uma adaptação melhor na sua vida. E vamos aí, aquilo que há de melhor para o nosso direito, para a atualidade moderna, para a nossa atualidade, para a nossa convivência no nosso dia a dia, para que seja perfeita, harmônica e equilibrada, para que possamos atingir sabedoria, conhecimento, discernimento e aprimorarmos cada dia mais para os eventos que possa vir e o advir de qualquer circunstância adversa. A medida de segurança no curso da execução penal, senhores. Essas ações e omissões praticadas por um agente com previsão tipificada no Código Penal, bem como na legislação complementar, podem ensejar a aplicação de penas. Entretanto, caso o agente, ao tempo do fato, seja inimputável, totalmente incapaz de entender o caráter ilícito da conduta, ou semi-imputável, parcialmente capaz de entender o caráter ilícito, pode sujeitar-se à aplicação de medida de segurança. A medida de segurança, senhores, para a maior parte da doutrina, dos doutrinadores, dos eruditos e sabedores, é uma espécie de sanção penal, cara, que tem como fim a prevenção da prática de novas infrações penais por agentes inimputáveis e semi-inimputáveis, portadores de periculosidade, empregando para tanto tratamentos de caráter terapêutico. Para tanto, sua aplicação deve estar prevista em lei, princípio da reserva legal anteriormente à prática da infração penal, princípio da anterioridade, podendo somente ser aplicado por decisão judicial, princípio da jurisdicionalidade. Assim, não se deve confundir pena e medida de segurança, vez que a pena tem estabelecido o seu cumprimento em determinado período, com caráter de prevenção, retribuição destinada aos agentes imputáveis e semi-imputáveis, sem periculosidade, ao passo que as medidas de segurança têm caráter preventivo, não têm duração de prazo e destina-se a inimputáveis e semi-inimputáveis, com caráter de periculosidade. Da aplicação da pena ou da medida de segurança, originariamente adota no Brasil o sistema duplo binário, no qual o magistrado tinha o que a faculdade da aplicação da pena da medida de segurança. Com a reforma aí pelo Código, da parte geral do Código de Processo Penal, esse sistema não mais vigora, passando a substituir o sistema unitário ou vicariante, no qual o juiz pode aplicar a pena ou a medida de segurança. Dos requisitos para a aplicação da medida de segurança, essa prática de um fato típico e ilícito, os elementos têm de apontar a inequívoca autoria do agente, bem como a tipificação da ilicitude da infração cometida pelo agente. A periculosidade do agente é chamado juízo de prognose, não bastante o caráter periculoso do agente, bem como também as probabilidades fundadas em dados concretos de cometimentos de novas infrações pelo acusado. Na ocorrência da causa extinta da punibilidade, ainda que subsista a periculosidade do agente, ocorrendo a causa extinta de punibilidade, não pode o magistrado impor a aplicação de medida de segurança, como nos casos de prescrição ocorrida entre a denúncia e a sentença. Do prazo de duração da medida de segurança, na aplicação do prazo da medida, o magistrado deve estabelecer o prazo mínimo do cumprimento, que pode ser de 1, 2 ou 3 anos, artigo 97 e 98 do Código Penal. Vai cumprir aqui uma análise que tal prazo visa apenas a demarcação da realização de exame obrigatório para a verificação de uma cessação de periculosidade do agente,
Entretanto, o que deve ser feito anualmente, de acordo aí com a LEP, da Lei de Execuções Penais, no seu artigo 97 e 175, nada obsta às partes, o Ministério Público, o defensor, o requerimento, realização do exame antes do período mínimo, artigo 176 da LEP, já quando os prazos máximos, esse é indeterminado, conforme o disposto aí no artigo 97 e 98 do Código Penal, devendo permanecer a medida de segurança enquanto perdurar a periculosidade do acusado, respeitando aí os ditames constitucionais de vedação à prisão perpétua, do artigo 5º da Constituição Federal e 47 a linha B, ou seja, não pode ultrapassar 30 anos, pena máxima permitida no Brasil. Contudo, assente o entendimento do STJ nesses casos, não cessando a periculosidade do indivíduo, o juiz deverá determinar a extração da cópia dos autos, remetê-los ao juízo civil, com o fim de deliberar acerca da intenção do agente, das espécies das medidas de segurança. Quanto às espécies, conforme o artigo 96 do Código Penal, a medida de segurança pode ser classificada em detentivas, internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, privativa de liberdade ou restritiva, tratamento ambulatorial em liberdade. Já quanto às espécies, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a opção pelo tratamento mais adequado ao agente deve-se levar em conta a análise do caso concreto. Da impossibilidade de aplicação da medida de segurança provisória, originariamente havia possibilidade de aplicação de medida de segurança provisória, bem como o advento da Lei 7.210 de 84, que é conhecida popularmente como LEP, Lei de Execuções Penais, e do Código de Processo Penal foram suprimidos e, conforme o disposto no artigo 171, não é possível a aplicação de medida de segurança provisória. Da prescrição da medida de segurança, conforme se olharmos aí, a medida tem caráter de sanção penal. Portanto, coaduna-se com as regras do 109 do Código Penal, o que se faz admissível a sujeição à prescrição. Nos casos em que o agente é semi-inimputável, imputável, a prescrição da pretensão punitiva ocorre normalmente levando-se em conta a pena privativa de liberdade máxima disposto com os prazos no artigo retromencionado. Contudo, nos casos de pretensão punitiva executória, o prazo prescricional deve ser calculado com base na pena for substituído pela medida de segurança. Entretanto, nos casos em que o agente é inimputável, existem 3 correntes doutrinárias a saber. A primeira corrente reconhece a prescrição de pretensão punitiva com base na pena máxima e abstrata tipificada no Código Penal. Já a segunda corrente reconhece a prescrição da pretensão punitiva e da pretensão executória, calculadas a partir da pena máxima fixada em abstrato. E no que tange que a terceira corrente, esta reconhece a prescrição da pretensão punitiva, calculada de acordo com a pena máxima combinada no tipo penal, e a prescrição da pena executória deve levar em conta o quê? O máximo de pena, a medida de segurança, ou seja, 30 anos. A posição é esta aceita pelo Supremo Tribunal Federal. Da detração penal, da medida de segurança. Quanto à detração, senhores, penal, ela é totalmente cabível, com inteligência do artigo 42 do Código Penal. E também, ou seja, deve ser computado na medida de segurança. A aplicação deve ser realizada sobre o total estipulado como prazo mínimo de duração dessa medida. A falta de vagas para internação, é sabido que os investimentos públicos nesta área são precários, ocasionam-se a falta de vagas para internação. Daqui surgem 2 correntes. A primeira leva em conta a supremacia do interesse público. Sendo assim, o agente pode ser detido em sistema prisional comum até a liberação da vaga em hospital de custódia. Já em outra corrente e predominante, não coaduna com o tal entendimento por considerar constrangimento ilegal.
e a permanência do agente em sistema prisional comum, devendo o magistrado submeter o acusado ao tratamento ambulatorial, até que uma vaga seja então liberada. O que desprende de tal estudo é que a medida de segurança não deve ser confundida com pena. Só pode ser determinada em esfera judicial aos agentes inimputáveis e semi-inimputáveis, com finco preventivo até que seja cessada a periculosidade. Um grande ó de obrigado, um A de abraço para todos vocês, um beijo no coração, até o próximo vídeo, se Deus quiser.